O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nos assentando, vamos cantar. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Amados irmãos, estamos lendo durante a semana o livro do Apocalipse. Ontem começamos lendo estas 7 cartas às 7 igrejas. E estas 7 cartas, penso que são muito úteis para todos aqueles que já têm uma caminhada de fé, eu diria assim, mais longa. Por quê? Porque estas comunidades receberam o Evangelho com entusiasmo, com fervor, com fogo, viram sinais e prodígios e depois passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos desse anúncio e algumas ervas daninhas foram crescendo e o coração e o fogo foi arrefecendo. São João escreve o Apocalipse por volta do ano 95, no final do 1º século. Mas essas comunidades foram evangelizadas cedo. E portanto, o que o Espírito diz às igrejas se aplica também a nós, aqueles como eu dizia, que já têm algum tempo de caminhada, alguns anos. Os perigos que essas comunidades enfrentam, as tentações,
são aquelas que são mais frequentes naqueles que têm já alguns anos de caminhada. Se você quiser, é como num matrimônio. Tem o namoro, tem o casamento, tem a festa, tem a lua de mel, e depois tem os primeiros anos, as alegrias dos primeiros filhos, e depois vão passando mais anos e mais anos, e muita coisa pode acontecer depois, e surgem várias tentações. Hoje, a leitura que acabamos de escutar nos fala de duas grandes tentações que podem vir mais à frente na caminhada. A igreja escreve ao anjo da igreja que está em Sardes: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Parece que você está vivo, fervoroso na fé, mas em realidade estás morto. Em Portugal diz: quem vê caras, não vê corações. Deus vê o seu coração. É o risco da vida dupla, da hipocrisia, do teatro, que pode entrar na nossa vida cristã. Jesus, uma das coisas que mais detesta é a vida dupla. Jesus criticou duramente, por exemplo, os fariseus. Sepulcros caiados de branco. Fazem longas orações, gostam de ser vistos, saudados, mas o seu interior está cheio de pecado. Ficou bem bom esse aí. É isso mesmo. É por fora bonito, por dentro, pecado. Não há sintonia entre o que você aparenta e o que você é. Jesus dizia: este povo me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Isso pode acontecer a todos nós. O fogo se vai apagando e você começa vivendo uma vida dupla. Pode acontecer com os padres, com os consagrados, com os grupos de oração, com tanta... E sempre temos que vigiar e buscar a transparência, a unidade de vida, a humildade, que Jesus tanto ama. Quando vem Filipe chamar Natanael, Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, em quem não há teatro, em quem não há hipocrisia, duplicidade. Aquilo que se vê é aquilo que está no coração dele. Sinceridade de vida, transparência de vida, como as crianças. E a palavra que o convite que Deus faz a essa igreja é: lembra-te de aquilo que aprendeste e vive, observa-o, converte-te. Muda, cuidado com a vida dupla. Deus vê o seu coração. E a segunda tentação, a igreja de Laodiceia, Deus diz: não és frio nem quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca.
tibieza é a tentação. Tibieza, ser uma pessoa morna, tíbia, nem frio, nem quente. É um pecado contra o amor a Deus e ao próximo, porque o amor é quente, é fervoroso, o amor se dá. O tíbio é a pessoa que começa fazendo compromissos e busca seguir a Cristo, mas sem perder as suas comodidades, sem se meter, sem grandes sacrifícios, sem grandes renúncias, se deixa condicionar por os respeitos humanos, não quero zangar-me com os meus colegas de trabalho, o que vão pensar os outros. Você vai lá numa reunião de trabalho, chega o almoço e já não reza, porque tem vergonha. O que vai pensar o meu patrão? Tíbio. Você é de Jesus? Só aqui dentro do centro de evangelização? Ou é 24 horas por dia? 24. Então, quando você vai com os seus filhos lá no McDonald's, você pega o Big Mac, se levanta, abre os braços e faz a sua oração. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe. Então a tibieza é uma tentação. Com o tempo, a gente tende a cansar-se, né? E por isso temos necessidade de eventos, de encontros, de reavivamento espiritual contínuo. Porque o amor, a vida tende a apagar o amor de Deus dos nossos corações. E o convite de Deus é o mesmo. Eu repreendo e educo os que amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Conversão. Lutar contra a duplicidade de vida, lutar contra a tibieza. Avivar continuamente em nossos corações o amor a Deus e aos outros. E o amor por natureza a Deus é um amor exigente. Amar a Deus com todo o coração, acima de todas as coisas. Sem vergonha, aquele que se declarará por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Sem medo, sem deixar entrar a tibieza, a mediocridade. Tá bom assim, não exagere, padre. Tem gente que pensa que é sempre demais, né? O amor a Deus não tem limite. Nunca vai chegar o dia em que você vai dizer: estou amando Deus demais. É impossível. Porque por mais que você ame a Deus, Deus ainda merece mais amor. O medíocre se contenta com pouco, põe limites ao amor. Eu vou fazer isso por Deus, mas não vou fazer mais que isso. Vou dar isso, não dou mais. Mas Deus merece todo o nosso coração, todo o nosso amor. Lutar. No Evangelho, temos a famosa cena da conversão de Zaqueu, que todos conhecemos muito, muito bem, e que é uma das melhores parábolas, uma das melhores cenas bíblicas. Não é uma parábola, é uma cena histórica, para falar da grande misericórdia que Deus tem. A passagem termina: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Isso é o que significa misericórdia. Deus vem procurar, salvar
o que estava perdido. E tem várias coisas muito bonitas deste encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu tinha má fama, publicano, era olhado assim de lado, mas era má fama mesmo. Imagine que Jesus vem e vai almoçar na casa de um traficante de droga. É assim, algo, ou alguém que publicamente era completamente mal visto. Por que os publicanos tinham má fama? Por dois motivos principais. Porque colaboravam com os romanos, eram cobradores de impostos. Eles eram judeus, mas os seus patrões eram os romanos, que lhes confiavam a tarefa de recolher o dinheiro dos impostos do povo judeu para entregar para os romanos. E quem fazia esse trabalho eram os publicanos. Os judeus não gostavam dos romanos, porque os romanos dominavam a Terra Santa no tempo de Jesus. E então os publicanos eram mal vistos porque estavam trabalhando para os romanos, que oprimiam, que governavam a Terra Santa. Mas ainda tinha outro motivo, segundo motivo, pior que este. Que os romanos pediam aos publicanos uma soma de dinheiro por cada região. Para essa região você vai ter que cobrar, você vai ter que me entregar no total, digamos, 5.000 reais. E eles começavam pedindo às pessoas. E o que faziam eles? Os publicanos pediam mais do que deviam entregar para os romanos. E o que sobrava? No bolso. Se aproveitavam da sua função para se enriquecerem. E por isso Zaqueu era muito rico, era um homem rico, porque se aproveitava da sua posição para se enriquecer injustamente. Então Jesus foi à casa desse homem. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Jesus passa perto, olha para cima e o chama pelo nome. É muito comovente. Jesus nos olha e nos conhece pelo nome, a cada um de nós. Zaqueu não disse nada. Jesus nunca tinha visto Zaqueu antes. Jesus olha para ele e o chama pelo nome. E nos chama pelo nome. Conhece tudo da nossa vida. Conhecia o coração de Zaqueu, que no fundo estava inquieto, não tinha paz, procurava ver Jesus. E Jesus viu aquela abertura do seu coração e disse: Zaqueu, eu hoje vou na tua casa. Desceu com alegria, desceu depressa, recebeu Jesus. E experimentar aquele gesto de amor de Jesus tocou tanto o coração de Zaqueu que ele não só recebeu Jesus com alegria, mas se arrependeu da vida que estava levando. Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, como eu dizia antes, vou devolver 4 vezes mais. Aquele homem que vivia apegado, dominado pelo amor ao dinheiro, pela avareza, foi curado. E agora tem um coração não só justo, mas muito generoso. Zaqueu não só devolveu o que tinha roubado, mas deu 4
4 vezes mais, metade dos meus bens aos pobres. E tudo isso porque experimentou o amor de Deus na vida dele. Aqui também é um caso em que podíamos dizer: quem vê caras não vê corações. Zaqueu tinha má vida, mas o seu coração se abriu à graça. E aqui tem uma lição para todos nós: não tem caso perdido para Deus, não tem caso perdido para Jesus, não tem caso mesmo. Satanista, não sei o que, não há caso perdido para Deus. Se pode tornar um fervoroso apóstolo de Jesus. E por isso, reze, meu irmão, por aqueles que o mundo pensa que não tem mais solução. Às vezes eu escuto: padre, essa pessoa não tem jeito, padre. Tem. Não tem caso perdido para Deus. Reze com confiança, porque até a hora da morte dele, tudo pode acontecer. Tem vários testemunhos impressionantes e muito comoventes de como Deus pode resgatar uma alma, por mais longe, por mais fundo no pecado ela esteja. E o que mais toca um coração, eu penso, esse era o ponto onde eu gostava de chegar essa tarde, e que ao mesmo tempo é uma grande vocação para todos nós, é ajudar os pecadores, aqueles que nos rodeiam, que encontramos no trabalho, lá na nossa cidade, a experimentar o amor misericordioso do coração de Jesus. O que tocou o coração de Zaqueu? Jesus olhou para ele, o chamou pelo nome, não criticou, não julgou, não o repreendeu. Simplesmente disse: eu quero estar contigo. Você para mim é importante. Estou te vendo. Eu vou na tua casa. Eu me preocupo com você. E tudo isto sem nenhum interesse, gratuitamente, incondicionalmente. Este é o amor de Deus. E você e eu somos chamados a ser transparência deste amor misericordioso, deste amor incondicional. Este amor, quando alguém experimenta este amor, se sente amado assim, o seu coração, por mais duro que esteja, estremece, se comove. Tem uma frase de um santo, já não me lembro quem é o santo, mas que dizia isto: nada move mais o coração a amar do que sentir-se amado. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. É isso que Deus quer fazer através de nós. Deus quer que através de você, o seu amor toque muitos corações que Deus colocou na sua vida. Seja este instrumento do amor misericordioso do nosso Deus. Amém.